Girassol Jornal, boa noite, bem-vindos à atualidade. Contrabando de combustíveis desmantelado. O estaleiro clandestino que funcionava na zona do Panguila. Mais de 800 mil litros foram apreendidos pelo SIC. Saúde também em destaque. O Hospital Josina Machel realizou de julho a outubro do presente ano mais de 2.000 cirurgias maxilofaciais em campanhas gratuitas. Aeroporto Dr. António Agostinho Neto, a 5 dias de receber voos de passageiros. Presidente da República visitou hoje as obras de construção das vias rodoviárias da segunda circular A3. Eletrificação do centro-sul do país. Ministro João Batista Borges avalia na UIL a nível de execução dos projetos em curso. Votos nos Estados Unidos da América, eleições vão definir o 47º presidente da história do país na corrida entre Donald Trump e Kamala Harris. Desporto na ordem da atualidade com o melhor que marca o dia. Bem-vindos à informação. Outra vez, boa noite. Um estaleiro clandestino que funcionava no município do Dande, província do Bengo, foi desmantelado pelo Serviço de Investigação Criminal. A operação resultou na apreensão de mais de 800 mil litros de combustível diverso contrabandeado. O Serviço de Investigação Criminal desmantelou um estaleiro com mais de 6 contentores de 40 pés carregados de combustíveis, prefazendo um total de mais de 800 mil litros de combustíveis. Tanto onde foi possível apreender um total de ou acima de 800 mil litros de combustível do tipo gasóleo. Tanto das ações realizadas aqui neste local foram detidos 2 cidadãos, um de nacionalidade chinesa de 29 anos de idade, que é o responsável de uma das empresas aqui sediadas, e um outro cidadão que está na qualidade de motorista deste cidadão chinês, é angolano, de 33 anos de idade, que já está aqui há algum tempo. O porta-voz do SIC, Geral Manuel Alaiwa, disse à imprensa que os implicados adquiriam o combustível da Sonangol e da Sonagalp com o objetivo de apoiar unidades fabris daquela zona. Este combustível devia ser utilizado para apoio às unidades fabris aqui e devia ser também devidamente acondicionado para o fim útil que está predeterminado. Mas o que verificamos, esses indivíduos criaram aqui um sistema de contentores onde são então escondidos esse combustível e de forma parcelada e através de caminhões cisterna, esse combustível é retirado daqui para venda em outros pontos. A operação foi realizada pelo SIC, através do seu Departamento Nacional de Investigação Criminal do Porto de Luanda, em coordenação com o SIC Bengo e com a Unidade de Polícia de Segurança Portuária. É aqui neste estaleiro no Panguila que funcionava uma fábrica de brita e também uma fábrica de cortinas, onde era armazenado o combustível que tinha como destino a República Democrática do Congo, por via marítima e também terrestre. Há também aqui suspeitas de adulteração desse combustível e também fortes indícios de preparação desse combustível para efetivamente contrabando no território tanto da fronteira com a RDC. Aqui um conjunto de tambores foram encontrados, que são tambores que são usados para lubrificantes, mas que posteriormente podem ser reutilizados para o transporte de combustível. Manuel Alaiwa fala de um possível destino para o combustível. Vamos também trabalhar com as concessionárias, de maneira nacional e outras, no sentido também de virem aqui neste estaleiro, verificar as condições em que estão depositados os combustíveis, verificar a qualidade do combustível aqui depositado, no sentido também de, se o combustível não for apropriado para uso de motores ou outras máquinas aqui determinadas, também vai ser dado um destino certo, portanto, que for pré-definido pela empresa.
Durante esta operação, para além do combustível, foram também apreendidos 189 sacos de carvão vegetal, por fortes suspeitas de que os acusados terão cometido crimes de agressão ambiental. Só neste mês, que ainda está no seu início, esta é a segunda grande apreensão realizada pelo SIC envolvendo altos volumes de combustíveis no município do Dande, zona do Panguila. E ainda em relação ao fenómeno do contrabando de combustível, o jurista Edgar Fonseca considera importante que se trabalhe seriamente no apuramento de provas para que os casos tenham o devido acompanhamento dos tribunais, como forma de também acelerar o combate. Porque o combustível por si só não é objeto de movimentação ou transladação do ponto em que está até os tribunais, mas é óbvio que em termos de dinâmica processual, os juízes ou mesmo o Ministério Público, nas vezes do procurador, poderão criar diligências ou fazer uma série de atos processuais de diligência para poderem chegar ao local em que foram apreendidos o objeto do crime, que aqui é o combustível. Agora, aqui uma questão que nós temos de ter em conta. Para uma boa defesa e, obviamente, para aquilo que nós estamos a ver, pode-se também confundir o elemento dito objeto do crime com um líquido que não seja combustível. Daí que é necessário, nesta altura, o Serviço de Investigação Criminal ter alguma atenção na questão da avaliação dos elementos ou dos químicos ou dos produtos que estão a ser apreendidos. É conveniente e aconselhável levar estes produtos para um laboratório para aferir se de facto trata-se de combustível ou não. O ministro da Indústria e Comércio disse hoje que a AGT e os empresários do CUNEN devem sentar-se para buscar consenso. Rui Miguel de Oliveira respondia a uma questão colocada pela Rede Girassol sobre a greve que levou à paralisação da atividade de várias empresas naquela região do país. A paralisação das atividades por parte dos operadores comerciais do CUNEN teve início na passada quinta-feira, 31 de outubro, e perdura até o momento. A medida dos homens de negócios da referida província expressa o descontentamento dos mesmos face ao que consideram de abusivas e milionárias as cobranças por parte da Administração Geral Tributária. Segundo os empresários, a AGT tem estado a penhorar as contas bancárias, facto que as impossibilita de pagar os fornecedores e até de cumprir com a obrigação de pagamento dos salários dos trabalhadores. Questionado sobre a situação, o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, admitiu que a situação é preocupante e que precisa de uma solução urgente. Nós precisamos de ter uma aproximação equilibrada entre aquilo que são os interesses legítimos da classe empresarial e os interesses públicos, que representam, no fundo, o interesse público é representado pela ação, pela atuação da nossa autoridade tributária. Nós estamos, de facto, a acompanhar, estamos preocupados, mas temos a certeza que com o diálogo entre o governo e os empresários vai ser encontrada uma solução que respeite o princípio da universalidade do pagamento de impostos, que é preciso que todos os que tenham rendimentos e produzam algo paguem os seus impostos, mas ao mesmo tempo que essa cobrança possa não representar um risco para a continuidade dos negócios. Essa preocupação existe e temos a certeza que o diálogo que estamos a manter com os empresários e a autoridade tributária iremos encontrar fórmulas para que não deixe de haver o cumprimento da obrigação, mas que ela não represente um risco para a continuidade dos negócios. Rui Miguel de Oliveira, que fez parte da delegação que acompanhou o Presidente da República, João Lourenço, que na manhã de hoje voltou a viajar de comboio do Bungo até o novo aeroporto internacional António Agostinho Neto, aproveitou a ocasião para garantir que existe estoque para atender à procura da quadra festiva. Por outro lado, o governante apelou à vigilância dos consumidores, sendo que nesta fase do ano muitos comerciantes optam por especulação de preços. Já tivemos tempos em que havia muita sazonalidade na oferta de produtos
Isso já hoje não é o que acontece. Ainda temos alguma sazonalidade, mas são principalmente os produtos de produção local. Ainda há pouco tempo tivemos uma grande quantidade de produtos de tomate que ultrapassou a nossa capacidade de conservação e de consumo e, portanto, dizer que nós não esperamos que existam pressões da parte da oferta de bens durante a quadra festiva. Portanto, todas as unidades comerciais que nós controlamos têm estoques e, portanto, não existem razões para acreditar que existirá do lado da oferta uma incapacidade de suprir a demanda que ocorre neste período do ano. Portanto, o que temos a dizer é que a população tem que estar tranquila, fazer as suas compras de forma normal e teremos todos a capacidade para oferecer esses bens. Naturalmente que o facto de haver um pouco mais de rendimento provoca um aumento de procura por parte das pessoas, mas não deverá, enfim, transformar-se em uma pressão sobre os preços. Falamos de saúde a seguir. O Hospital Josina Machel realizou no período entre 15 de julho e 15 de outubro do ano em curso mais de 2.000 cirurgias maxilofaciais em campanhas gratuitas, lideradas por profissionais angolanos com suporte do Ministério da Saúde. Entretanto, na lista de espera ainda estão cerca de 300 pacientes. Luanda, Cunene, Mochico, Huambo, Huila, Benguela e Uíge foram as províncias escolhidas para a realização da campanha de maxilofacial. Fenda labial e fenda do palato foram as cirurgias mais realizadas, sendo que as de maior complexidade feitas nos hospitais do Huambo e Huila, referenciou o cirurgião buco-maxilofacial Agnelo Lucamba. Os pacientes, o maior grosso das cirurgias foram as malformações congênitas, fenda labial e fenda do palato. Também tivemos alguns tumores, mas também gostaria aqui de realçar que algumas províncias e os hospitais que nós passamos ficaram marcados pelo tipo de pacientes que lá apareceram e a complexidade da mesma. Por exemplo, a província do Huambo, onde fizemos inúmeras cirurgias complexas. A província da Huila também, quer na Matala, quer no Hospital de Caluquembe. E esse Hospital Caluquembe, eu acho que estaria aqui a proposta de frequentemente nós estamos nessa mesma unidade hospitalar. Um projeto ambicioso, disse Carlos Pinto de Souza. Foram consultados mais de 3.000 pacientes, afirma o secretário de Estado para a Saúde Pública. Permitiu assistência de um total de 3.373 pacientes, dos quais 2.553 correspondendo a 76% deles beneficiaram de cirurgia, reduzindo assim um grande número de utentes da lista de espera de cirurgia. 90 dias não foram suficientes para responder à grande solicitação. Na lista de espera, mais de 300 pacientes, referenciou Agnelo Lucamba. Em todas as províncias nós temos mais de 330 pacientes à espera. Alguns pacientes, pela complexidade das cirurgias e muitas das vezes as próprias unidades não nos davam alguns requisitos para nós fazer essas cirurgias, então muitos desses pacientes ficaram encaminhados para Luanda. E os outros estão na lista de espera, então logo houver a necessidade, houver a disponibilidade, nós lá vamos voltar e fazer essas cirurgias. Entretanto, mais de 50 médicos estão a ser formados na especialidade de maxilofacial. Carlos Zeca, diretor-geral do Hospital Josina Machel, frisou que esses vão dar resposta às outras localidades do país. Temos 6 especialistas angolanos na nossa unidade hospitalar e estamos a formar mais de 50 médicos na especialidade de maxilofacial. É uma das especialidades com mais interno de todas as províncias, das províncias também onde fomos e das outras províncias que não fomos. E então, a partir de 2026, começamos já a fazer provas finais para alguns internos que terminam, internos de especialidades, e que vão cuidar das províncias.
A campanha de consultas e cirurgias gratuitas de maxilofacial decorreu sob o lema Facilita a Minha Vida. Durante a cerimónia de encerramento da campanha, a Rede Girassol recebeu um certificado de honra como reconhecimento do seu contributo, apoio e cobertura durante a campanha que devolveu autoestima e dignidade a crianças e adultos no país. Estados Unidos da América, dia de voto, em destaque. Seguimos a informar, o aeroporto Dr. António Agostinho Neto está há 5 dias de começar a receber voos de passageiros. O Presidente da República, João Lourenço, voltou a viajar de comboio e fez o percurso entre a estação do Bungo e o aeroporto. A viagem antecede o início oficial da operação de voos de passageiros prevista para o dia 10 deste mês. A viagem durou cerca de 1 hora e 10 minutos. O Presidente da República percorreu de comboio o troço que liga a estação ferroviária do Bungo, à Baixa de Luanda, até ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, um percurso de 45 quilómetros. João Lourenço quis certificar-se do estado real das acessibilidades para o novo aeroporto, muito em particular a ligação por comboio, já que em junho deste ano esteve no local e não gostou do que viu. Durante a viagem, o Presidente da República recebeu explicações dos ministros dos Transportes, Ricardo D'Abreu, das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, e ainda do PCA do Caminhos de Ferro de Luanda, Manuel Kanda Kanda, sobre os trabalhos que estão em andamento naquele percurso que rondam já os 14%. A situação ainda não é das melhores, uma vez que alguns desafios persistem, admitiu Manuel Kanda Kanda. 14% dá aproximadamente perto de entre 11 a 14 quilómetros de linha, porque nós vamos construir 45 quilómetros de extensão. É uma obra complexa, porque para além da própria segregação, também serão construídas pedonais para permitir a travessia de pessoas de um lado para o outro. E também nela serão montadas câmaras de vigilância incorporadas ao CISP e algumas cancelas ou guaritas para a proteção dos próprios equipamentos. Outro quebra-cabeça é a questão dos resíduos sólidos, já que os moradores que residem nas proximidades daquele perímetro fazem dos Caminhos de Ferro de Luanda um autêntico aterro sanitário. Já notamos uma redução considerável do colhimento de pessoas. Só fala em termos de números? Sim, em termos de números, há 2 meses atrás não tivemos nenhum colhimento, que para nós é bastante positivo. E aquilo que temos estado a dizer é que esta segregação concorre para 3 pilares fundamentais. Primeiro, a circulação com segurança dos próprios comboios e das pessoas que nós transportamos. Em segundo lugar, é mesmo para terminar aquela confusão que temos estado a ver todos os dias do depósito de lixo e resíduo. O que nós tomamos como conhecimento nessas comunidades é que naqueles bairros que cresceram junto às circundantes ferroviárias não há nenhum contentor para o depósito de lixo. Então, o ponto que eles acham como fácil é o caminho de ferro, infelizmente. Todavia, a situação dos amontoados de lixo no troço Bungo Novo Aeroporto pode ter os dias contados. A garantia é da Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, que prometeu trabalho em conjunto com o Governo Provincial de Luanda e as empresas de saneamento que trabalham naquele percurso. Nós vamos trabalhar, como disse, com o Governo Provincial de Luanda, a ver se são ultrapassadas essas situações, porque tem a ver com as empresas que fazem a recolha, tem a ver com o próprio Governo Provincial e junto deles nós saberemos e vamos unir esforços no sentido de melhorar aquilo que é o saneamento neste troço
do Bungo até ao novo aeroporto. A Rede Girassol apurou da UCFL que o Presidente da República, João Lourenço, voltou a reforçar a necessidade de serem feitos com urgência trabalhos para que até os prazos previstos sejam ultrapassados os inúmeros constrangimentos de segurança da exploração ferroviária que levam a perdas humanas diárias, o furto e a vandalização do material circulante e da linha, o depósito de resíduos sólidos, a venda ambulante e a redução da velocidade normal dos comboios. O comboio expresso, que vai retirar passageiros da estação do Bungo até o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, começa a circular efetivamente na próxima quinta-feira, dia 7, no período da manhã e da tarde, com início previsto para as 4 da manhã. A circulação destes comboios vai se estender até às 22 horas. E também hoje o Presidente da República visitou as obras da construção da segunda circular A3, que vai ligar a centralidade do Zango 8000 ao aeroporto Dr. António Agostinho Neto. A conclusão das obras está prevista para junho do próximo ano. O trabalho vai, nessa altura, a um nível de execução que corresponde a 10%. O Presidente da República iniciou o dia com uma visita às obras das vias de acesso ao novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Primeiro, João Lourenço acompanhou o andamento da reestruturação do ramal ferroviário, que já alcança 14% de execução. As 3 empresas que estão adjudicadas a esta obra da segregação estão a fazer tudo. E com isto, por isso é que já conseguimos mensurar 14% do grau de execução física da obra. 14% dá aproximadamente perto de entre 11 a 14 quilómetros de linha, porque nós vamos construir 45 quilómetros de extensão. O PCA do Caminho de Ferro de Luanda destacou que a obra segue com bom ritmo, apesar da complexidade. Complexa porque, para além da própria segregação, também serão construídas pedonais para permitir a travessia de pessoas de um lado para o outro. E também nela serão montadas câmaras de vigilância incorporadas ao CISP e algumas cancelas ou guaritas para a proteção dos próprios equipamentos eletrônicos. Após a viagem de comboio, o Presidente recebeu detalhes sobre o andamento da segunda circular A3, que irá melhorar o acesso do Zango 8000 ao aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Este principal que está ali, que está executado na entrada da 230, aqui chamamos a atenção que nós temos aqui maior do que nós temos ali na entrada do aeroporto. Nós estamos a falar de uma estrada nacional, vai ligar a 100, estamos a falar de uma segunda circular. A construção da via começou em julho de 2024 e tem previsão de conclusão para junho de 2025. Com 20 quilômetros de extensão, a obra incluirá 3 passagens pedonais novas, além de sinalização e iluminação em toda a via, até o momento. Mais de 3 quilômetros foram concluídos, representando 10% do progresso físico. Financeiramente, a execução atingiu 7% do valor total faturado, com 1% pago até agora. E os serviços de passageiros no aeroporto Dr. António Agostinho Neto serão, numa primeira fase, operados na rota Luanda-Cabinda, com 4 frequências diárias. O secretário de Estado dos Transportes para a Aviação Civil e Portuária, Rui Carreira, garantiu que estão todas as condições criadas para o arranque já neste domingo. Está prestes a terminar o tempo de espera para o almejado início dos voos de passageiros a partir do aeroporto internacional que carrega o nome do primeiro presidente da Angola independente, Dr. António Agostinho Neto, reafirmou Rui Carreira, secretário de Estado dos Transportes para a Aviação Civil e Portuária. As questões relacionadas com o check-in, com o despacho de bagagem, com a recolha de bagagem à chegada, a questão relacionada com o percurso do passageiro dentro do aeroporto, está tudo assegurado. Portanto, é um destino,
início paulatino e progressivo vai permitir que o aeroporto se adapte e as pessoas também se adaptem às condições de funcionamento. O coordenador do GONAIL, Gabinete Operacional do Novo Aeroporto Internacional, José Paulo Nóbrega, adianta que só no domingo, dia 10, serão 4 serviços disponíveis para a rota Luanda-Cabinda e vice-versa. O gestor explica as razões de, numa primeira fase, serem realizados apenas voos no percurso acima mencionado. Não é um voo, são 4. Vai tudo pronto para começar. Nunca houve constrangimento, está previsto para esta data, estão a ser feitos os simulacros, portanto vai acontecer, normalmente. A expectativa são 280 pessoas, mas tem que se confirmar isso com a TAG. Não é? A infraestrutura está pronta, as infraestruturas funcionam com pessoas, as pessoas precisam de assimilar procedimentos. O início gradual é aquilo que é aconselhável neste tipo de infraestruturas complexas. Estamos a cumprir os procedimentos. Conforme foi dito, conforme é público, nós estamos a contar terminar todos os procedimentos em março e em março começarmos a full operation aqui. Por sua vez, o ministro do Turismo, Márcio Daniel, vê no arranque das operações no aeroporto uma oportunidade para a captação de turistas para o país. Segundo o governante, só na região do Okavango, por exemplo, Angola pode captar cerca de 800 mil turistas, equivalente a 10%, numa altura em que os números atuais estão longe de atingir as expectativas que se desenharam para a contribuição do setor do turismo na economia nacional. Estamos a falar de um país que mensalmente recebe cerca de 12 mil visitantes. Por ano estamos a falar de cerca de 160 mil turistas. Portanto, isso ao lado de 3 milhões de turistas que a Namíbia recebe, de 4 milhões de turistas que o Zimbábue recebe, Botsuana e a Zâmbia, são números irrisórios. Portanto, nós temos aqui a oportunidade de, com esta infraestrutura aeroportuária, podermos roubar muito do tráfego que tem como destino final a Zâmbia, o Zimbábue, a Namíbia e a própria África do Sul, para, com um programa de stopover, ou seja, paragens curtas, tendo esses turistas de destino final, essas geografias, poderem, enquanto estiverem em Angola, fazerem algum turismo. Portanto, só por essa via nós podemos estar a falar em retirar, em mudar os números do turismo para o quadruplo do que temos hoje. Para que a região angolana, a região do Okavango, representa um total de cerca de 8 milhões de turistas todos os anos. Se nós conseguirmos retirar 10% deste volume de turistas, são 800 mil, é o quadruplo do que nós hoje recebemos como destino. Portanto, é uma infraestrutura que tem de ser aproveitada ao máximo e o casamento entre turismo e transportes é inevitável, daí que nós estejamos a trabalhar de muito perto, quer com a TAG, quer com o Ministério dos Transportes, para que essa infraestrutura tenha máxima vitalidade. O Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto conta com 2 pistas projetadas para atender 15 milhões de passageiros por ano, dos quais 10 milhões no tráfego internacional e 5 no segmento doméstico, sendo projetado para processar um volume de 130 mil toneladas de mercadorias por ano. Orçada em 2,8 mil milhões de dólares, a infraestrutura aeroportuária foi inaugurada no dia 10 de novembro de 2023 e um ano depois arrancam as operações de voos comerciais. E com a operacionalização total do aeroporto Dr. António Agostinho Neto, abrem-se oportunidades noutros campos. É o caso da nova rota para taxistas que pensam já em como atuar. A Associação Nova Aliança dos Taxistas em Luanda reforçou o compromisso de continuar a atender a demanda da procura de táxi na capital do país. E não só. O representante nacional fez saber que a circulação pela zona do novo aeroporto de Luanda chega a ser mais desafiadora, sobretudo porque a nova divisão política e administrativa no país retira o Icoli Bengo da circunscrição geográfica de Luanda. Estamos agora diante da nova divisão política e administrativa e isto vai afetar de alguma forma a circulação dos próprios taxistas, os limites impostos por lei da divisão entre uma e outra província, não é? Pode ser constrangedor, mas nós encaramos isso como um grande desafio. O responsável fez saber que Luanda, do ponto de vista administrativo, apresenta melhores condições de trabalho. Nós sabemos que Luanda é das províncias que melhor nos apresenta condições administrativas em termos de licenciamento,
em termos de interação com o governo, em termos de organização do próprio programa de ordenamento do trânsito. Daí que a nossa proposta, já há algum mês atrás, era de que nesta começada da nova divisão política administrativa, nós, os taxistas, pudéssemos ainda ter Luanda como ponto principal para a emissão dos documentos e as autoridades podiam ter em conta as exceções que Luanda nos impõe. Ou seja, dependêssemos de Luanda, pelo menos este ano 2024, até quase ao fim, no princípio de 2025, para conseguirmos nos ajustar à nova realidade, porque sabemos que o nosso licenciamento atualmente é de Luanda, e Luanda abrange agora a zona que é tida como a outra província, mas nós já estamos licenciados para circular. Portanto, para não haver constrangimento de termos que licenciar outra vez os veículos para a província do Icolo e Bango, sobretudo aqueles que vivem no Zango, no quilômetro 30, é importante que as autoridades consintam isto para que todo mundo, nessa altura, dependa de Luanda. Reiterou ainda que o comboio que transportará os cidadãos do Bungo ao novo aeroporto será uma mais-valia, sim. Porém, o serviço de táxi é indispensável. Sabe-se que, apesar do comboio que entra em circulação também para atender o novo aeroporto internacional, o transporte de táxi coletivo ou ocasional é uma das principais soluções de transporte no país, sobretudo em Luanda. Daí que não se pode ignorar essa componente jurídica e administrativa de dependermos das autoridades aceitarem que dependamos de Luanda em termos de licenciamento e em termos de orientação política e jurídica até pelo menos um ano. Para os automobilistas, a chegada do som do apitar do comboio é uma vantagem que poderá ajudar a desafogar o excesso de passageiros que têm se registado nas paragens de táxi. É mais uma valia, né? Porque afinal de contas um taxista também apanha também táxi, então se tiver já um comboio a circular, melhor para nós, muito bom ainda. Não será uma preocupação, mas será uma facilitação no sentido de diminuir a fluxividade dos passageiros nas paragens. Há muito fluxo dos passageiros que nesse contexto nós como taxistas temos nos sentido totalmente preocupante. Mas contrapartida nós vamos agradecer também no sentido de facilitar o nosso trabalho. E se tiver a funcionar o comboio, também, sinceramente, estará bom. Segundo as nossas rotas que foram definidas, vamos esperar quando vir as rotas definidas aqui no município, aqui na província de Luanda. O que tem de se fazer agora é exatamente esperar. Esperar pela divulgação dos dossiês de esclarecimento sobre as novas rotas de táxi e o valor que estas poderão cobrar por viagem de Luanda ao novo aeroporto. A Empresa Nacional de Bilhética Integrada pretende, a partir de dezembro, dar início à substituição progressiva dos bilhetes nos autocarros públicos pelo passe Gira Mais. Ou seja, o pagamento em dinheiro físico de bilhete diários nos autocarros será substituído pela utilização regular do passe, isso nas províncias onde está implementado o sistema. Desde a sua implementação em outubro de 2023, a Empresa Nacional de Bilhética Integrada já emitiu mais de 30 mil passes, sendo a província de Luanda com maior número, são 17.643 passes. Para melhorar as formas de pagamento nos transportes públicos, a EMB vai dar início à retirada gradual do pagamento da tarifa a bordo dos autocarros públicos para a utilização regular do passe Gira Mais. Neste momento, decorre uma campanha promocional para adesão ao referido passe a 5.000 kwanzas, acompanhado de um bônus de 1.500 kwanzas em viagens na primeira adesão. Deixar um apelo para as nossas populações, os utentes dos transportes públicos, para que acorram os nossos postos e tratem o passe Gira Mais. Estamos numa campanha promocional em que reduzimos o preço, a taxa de emissão do passe de quase 6.000 kwanzas para 5.000 kwanzas e, adicionalmente, estamos a dar, numa primeira adesão, portanto, uma oferta de 1.500 kwanzas em viagem. Marion Singh destacou os pontos para a compra dos passes Gira Mais e dos benefícios que ele traz, principalmente
para aqueles que laboram no período noturno. Nós estamos dentro dos autocarros, estamos nas paragens, portanto, aí onde está o utente, para que o utente possa fazer a sua adesão. Mas dizer que nós estamos em todos os SIACs, tanto eu sou ponto que podemos, em todos os SIACs nós estamos presentes e nas principais paragens hoje de autocarros temos vários postos distribuídos na cidade. Também estamos a montar, a instalar lojas próprias da EMB que irão dar suporte a todo este processo. Hoje é um grande constrangimento, as empresas não conseguem operar para além das 18 até 20 horas, porque queixam-se de questões de segurança, manuseio do dinheiro. Então, com a introdução do passe, isto irá permitir que esses profissionais que trabalham no período noturno, inclusive estudantes que estudam no período noturno, possam então ter acesso aos transportes públicos. Esse é um dos benefícios que, aliás, reforçamos aqui, apelando às nossas populações, sobretudo aqueles que laboram no período noturno, a poderem aceder, e os estudantes que estudam no período noturno a rapidamente, portanto, contactar os nossos postos, nosso call center, para que possam ter acesso ao seu passe e poderem beneficiar tanto dos transportes públicos para além das 20 horas. Refira-se que o Serviço Nacional de Bilhética Integrada se encontra atualmente implementado em 6 províncias, nomeadamente Luanda, Benguela, Huila, Huambo, Malange e Cabinda. O presidente da EMB reforçou que os passes Giramais são de uso unipessoal. Os cartões são de uso singular. Estamos a caminhar para isto, para a detecção automática, portanto, de fraudes ou de uso de transmissibilidade dos cartões. Estamos a trabalhar nisto e atualmente os mecanismos que nós temos já nos permitem, digamos, acompanhar a utilização desses espaços, e temos detectado situações e indagado os encarregados de educação para que se abstenham dessa prática, sobretudo de usarem os cartões dos seus educandos para se deslocarem, porque isto irá fazer com que o cartão seja bloqueado e o educando terá que pagar 10 mil kwanzas para se desbloquear, portanto, o cartão do seu educando. Neste sentido, segundo o presidente do Conselho Executivo da EMB, numa primeira fase, em Luanda, a implementação desta medida vai começar nos meios que andam entre a Avenida de Olinda Rodrigues, a Avenida Fidel de Castro, Vila de Cacoaco, São Paulo e Vila de Cacoaco, Balizão. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Votos nos Estados Unidos da América, eleições que vão definir o 47º presidente da história do país. Na corrida entre Donald Trump e Kamala Harris, assunto em desenvolvimento no próximo bloco. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Regresso da informação no Girassol Jornal e agora com uma declaração do Birro Político do Comitê Central do MPLA, e é sobre a morte do camarada José João José. Portanto, segue a nota com o teor: foi com profunda dor e consternação que o Birro Político do Comitê Central do MPLA tomou conhecimento do passamento físico do camarada José João José, ocorrido em Luanda aos 3 de novembro de 2024, aos 71 anos de idade. Militante consequente do MPLA, participou no processo revolucionário e nacionalista que levou à independência nacional, tendo inicialmente integrado a JMPLA, onde desempenhou com zelo a entrega e dedicação às várias responsabilidades que lhe foram incumbidas. O camarada José João José exerceu na JMPLA os cargos de primeiro secretário provincial da organização nas províncias do Kwanza Norte e Namibe, tendo sido também secretário do Comitê Nacional da JMPLA para o Departamento de Administração e Finanças. Desempenhou outras funções no partido, das quais se destaca o cargo de subdiretor do CEFOP, Centro de Formação Política do MPLA, e no aparelho de Estado, onde integrou as estruturas da Comissão Eleitoral na província de Luanda. O camarada José João José
participou nos momentos mais profundos da juventude do MPLA, desde a sua implantação nos meios urbanos nos anos idos de 1974 e 1975 e na fase da sua reestruturação, tendo assim escrito na sua primeira pessoa partes da sua história. Neste momento de luto, o birró político do Comitê Central do MPLA verga-se perante a sua memória e endereça à família enlutada os mais sinceros e profundos sentimentos de pesar. A cidade do Lubango vai ter mais energia elétrica a partir de 2025, com a conclusão da linha de alta tensão Gov-Matala, orçada em 97 milhões de dólares. A garantia é do Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que trabalha na região para constatar o andamento dos projetos em curso. O Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, garantiu esta segunda-feira no Lubango que os projetos de combate à seca no sul do país já estão aprovados. João Batista Borges, que falava à saída de um encontro com o governador da Huila, adiantou que a previsão é que os trabalhos de engenharia iniciem no próximo ano e que a cidade do Lubango vai merecer atenção especial. Projetos de combate à seca no sul de Angola estão basicamente já aprovados. Neste momento está a ser ultimado todo o processo de contratação. Prevemos que a partir do próximo ano comecem os estudos de engenharia, que vão então culminar com as obras, sendo que a preferência é a cidade do Lubango, por ser uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes e ser necessário aqui, para além dos recursos de águas subterrâneas que temos, termos águas superficiais. E a construção da barragem do Nene vai ser, sem dúvida, esse acréscimo, digamos, de disponibilidade de água que nós precisamos aqui no Lubango. O governante disse igualmente que estão em conclusão os projetos da Chibia e Umpata para melhorar o abastecimento de água. Estamos a acabar neste momento a construção dos sistemas da Chibia e da Umpata, que são também 2 municípios ou 2 sedes municipais com uma concentração populacional. A disponibilidade de água também é ainda escassa. Prevemos concluir estes projetos ainda no decurso deste ano. Há depois outras necessidades pontuais, como é o caso da extensão das redes de abastecimento de água a nível do Lubango, da Chibia, da Matala. Na Huila, o ministro João Batista Borges avalia igualmente os projetos voltados para a melhoria do abastecimento de água às populações, na senda do plano que visa a redução de famílias que ainda enfrentam dificuldades para ter acesso à água para o consumo. A cidade do Lubango vai beneficiar de mais energia elétrica a partir de setembro de 2025, com a conclusão da construção da linha de alta tensão Gov-Matala. O anúncio foi feito pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, tendo adiantado que as obras da linha de 220 kW, orçadas em 97 milhões de dólares, estão a mais de 50% de execução física. O projeto, de acordo com o governante, vai contemplar igualmente os municípios huilanos de Caconda, Chicomba e Chipindo, o chamado Triângulo do Milho. Esta linha, o AMBO, o Gov-Matala e o upgrade, a reabilitação, a modernização do troço Matala-Lubango, vai permitir então, em 2025, previsivelmente a partir de setembro, nós termos aqui no Lubango uma capacidade de abastecimento que permitirá não só atender a população atual, como o crescimento perspectivado e atender também necessidades econômicas. E depois vai também potenciar a eletrificação desses municípios que estão ao longo do traçado, não é? Caluquembe, Caconda, Chipindo, sem dúvida, beneficiarão muito da construção desta infraestrutura. João Batista Borges disse que o projeto com o Banco Mundial prevê a expansão da rede de distribuição de energia para a periferia da cidade do Lubango e uma nova ligação ao município da Chibia para atender às necessidades da indústria das rochas ornamentais. Uns milhares de novas ligações com a extensão de redes, a construção de PTs, para que a população que está na zona periurbana, nas zonas periurbanas da cidade de Lubango, tenha de facto uma energia de qualidade.
Vamos também, com a construção da nova subestação aqui na chegada de energia do Govo, fazer a ligação, uma nova ligação à Chibia, porque a Chibia neste momento é atendida por uma linha a 30 kV e na Chibia concentram-se algumas indústrias ligadas à pedra, na extração de pedra, e é preciso de facto uma energia mais substancial, com maior capacidade e de facto melhor qualidade. E nós estamos também a tratar de projetar essa linha, que acho que são 80 km, salvo erro, um pouco mais, um pouco menos, para fazermos chegar então a energia à Chibia. O Sistema Nacional de Justiça foi hoje reforçado com novos magistrados que vão prestar serviços nos tribunais distribuídos pelo país. A cerimónia de posse dos magistrados teve lugar na sede da Procuradoria-Geral da República. Os tribunais de comarca dos órgãos do Ministério Público das distintas províncias do país estão agora mais reforçados depois da indicação de novos magistrados ora empossados. Alguns dos novos titulares de comarca garantiram que os serviços da Justiça estarão doravante mais próximo dos cidadãos. Porque nós estamos ao serviço do cidadão, por isso é que a PGR tem feito muito esforço para alocar magistrados lá onde se encontra a população. E nós nesse momento temos cada magistrado nesses municípios que acabei de fazer referência. Fora o município sede que tem mais magistrados, mas no Xongoroi, na Ganda e no Caimbambo há lá um magistrado. É a aproximação da justiça ao cidadão. Vamos procurar cumpri-la com bastante zelo e dedicação e, acima de tudo, fazer com que a população se sinta satisfeita com os serviços da Procuradoria-Geral da República. Pois os nossos objetivos em primeira mão é fazer com que aproximamos a Procuradoria-Geral da República e a população e vice-versa. Ou seja, a população do município do Andulo e Nhareia sentir-se muito mais próxima em relação aos serviços da PGR. Então, este é o nosso grande objetivo. Os casos de conflitos sociais também vão merecer especial atenção dos novos magistrados do Ministério Público, de modo a se fazer cumprir a lei. Casos há em toda parte, basta ver população, basta ver pessoas a conflitos sociais que carecem de uma tutela jurisdicional. Então está aí a figura do Ministério Público no interesse da coletividade, no interesse do próprio Estado e, mais do que isso, no interesse de fazer com que se cumpra a lei na íntegra. A princípio, mais transparência, porque as pessoas poderão chegar-se a nós sempre que tiverem alguma dificuldade, sempre que virem os seus direitos violados, poderão dirigir-se à Procuradoria, porque lá temos um maior número de magistrados agora e poderão então ver os seus intentos resolvidos. Este é o grande objetivo da Procuradoria-Geral da República, essa aproximação e a resolução mesmo dos interesses superiores da população que lá se encontra naquele local. E o diretor interino do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República, Africano Gamboa, fez saber que os processos sobre recuperação de ativos do Estado continuam em curso e a obedecer os trâmites legais. É um processo delicado, como devem calcular. Nós, para considerarmos recuperado o bem, é necessário que ele atinja certa fase processual. E por vezes há uma tramitação que gera esta sensação de estagnação, mas os processos continuam em curso, só que nós temos de respeitar as fases, não é? Há situações que ocorrem durante a instrução e nós noticiamos-las de uma forma, outras só as podemos anunciar como novidade após os processos atingirem certo estágio. O SENRA, Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, tem por missão auxiliar a Direção Nacional da Investigação e Ação Penal e outros órgãos de investigação criminal existentes na PGR. Integridade da informação. Compromisso de Angola com os princípios globais. Em destaque. Ora, e vota-se nos Estados Unidos da América eleições que vão definir o 47º presidente da história do país, na corrida entre Donald Trump e Kamala Harris, e com sondagens taco a taco a colocar os candidatos na margem de erro. E é um dos pleitos mais renhidos da história dos Estados Unidos da América. A contagem dos votos em cada um dos 50 estados, com as urnas a encerrarem a horas diferentes, vai para além da noite de terça-feira. No Arizona e no Nevada, por exemplo, pode levar dias. Mesmo em estados em que os votos são contados de forma rápida,
mas com as indicações de voto num ou noutro candidato, em valores tão aproximados, pode levar dias até que o vencedor seja declarado. Em 2020, devido à pandemia, muitos foram os eleitores que votaram pelo correio. Em 2024, esse número diminuiu e os estados criaram processos para acelerar a contagem de votos. Mas ainda assim é preciso tempo para contar os votos de mais de 200 milhões de potenciais eleitores. Em 2020, votaram cerca de 160 milhões. Mas vamos ver estado a estado entre os designados Battleground States, que pode acontecer relativamente ao tempo de contagem dos votos. Na Geórgia, a contagem dos votos é relativamente rápida. No entanto, em 2020, o estado demorou 2 semanas para anunciar que o vencedor tinha sido Joe Biden, uma vez que o número de votos do vencedor para o vencido era curto, suscitando inúmeras dúvidas, e houve recontagem manual de todos os votos. No final, 12 mil votos separaram Biden de Trump. Quando a diferença entre os contendores é igual ou inferior a 0,5 pontos percentuais, pode pedir-se a recontagem dos votos. Vejamos agora o caso da Carolina do Norte. Neste estado, o voto antecipado é muito usado e a contagem é feita muito rapidamente. Logo na noite eleitoral, é possível chegar-se a 98% ou 99% dos votos contados. Mas há novas regras que não permitem que os estados da costa leste anunciem os resultados dos votos antecipados antes do fecho da votação nos estados da costa oeste. Além de mais, os votos do correio continuam a chegar. Em 2020, demorou 10 dias para que a Carolina do Norte anunciasse a vitória de Donald Trump. A Pensilvânia leva algum tempo para contar os votos. Em 2020, a contagem inicial dos votos presenciais deu vantagem a Trump, mas contados os votos enviados pelo correio, foi Biden quem ganhou. A contagem estendeu-se também de terça a sábado. No Michigan, nas 2 últimas eleições presidenciais, a contagem de votos foi relativamente rápida. Também aqui, em 2020, a contagem inicial colocava Trump com vantagem, mas no final foi Biden quem ganhou. A vitória foi anunciada no fim da tarde do dia seguinte à noite eleitoral. Neste estado, a recontagem pode ser acionada se houve uma margem de 2 mil ou menos votos de diferença entre os candidatos. No Wisconsin, é possível que a contagem esteja encerrada na quarta-feira. Foi assim em 2020. Biden foi declarado vencedor logo ao início da tarde do dia seguinte às eleições. Mas se a diferença entre os candidatos for inferior a 1%, pode ser pedida a recontagem. Em 2020, Trump pediu a recontagem, que acabou por dar a Biden uma diferença de 0,6 pontos percentuais. No Arizona, a votação pode levar dias, entre 10 a 13 dias, com a maioria dos eleitores a votar pelo correio. Em 2020, a vitória de Biden foi anunciada bem mais cedo do que este tempo, mas os órgãos de comunicação social norte-americanos não tiveram todos a mesma leitura dos resultados. O The New York Times só anunciou a vitória de Biden 9 dias após a noite eleitoral. Biden venceu o estado com 0,3 pontos percentuais de diferença. No Nevada, cerca de metade dos eleitores faz a votação por correio, uma contagem que tende a ser mais demorada. Há novas tecnologias que tentam abreviar esse tempo, mas os votos podem chegar até 4 dias depois do dia da eleição. Em 2020, a Fox News anunciou a vitória de Biden na noite eleitoral, mas nem todos o fizeram. A Associated Press só o fez 4 dias depois. No final, a vitória de Biden foi de 0,3 pontos percentuais, o que justificou a prudência de muitos. Neste estado, o limite de recontagem, a partir de 2020, passou para 0,5 pontos percentuais. Há ainda a possibilidade dos candidatos estarem empatados no colégio eleitoral. Nesta altura, acontece a chamada eleição contingente, que é feita no Congresso, com a Câmara dos Representantes a decidir o Presidente e o Senado, a escolher o Vice-Presidente entre os candidatos mais votados no colégio eleitoral. No entanto, isso só aconteceu 2 vezes na história política dos Estados Unidos, e foram as 2 no século XIX. Pois o candidato republicano Donald Trump votou em Palm Beach, no estado norte-americano da Flórida. Após a votação, parou para falar com a imprensa, ao lado da esposa Melania Trump. Diz sentir-se confiante e que ficou honrado em ver que as filas estão longas. Os candidatos chegam a este dia praticamente empatados nas sondagens. Cerca de 240 milhões de eleitores escolhem nesta terça-feira o novo presidente. As primeiras urnas
a abrir foram as dos estados da Costa Leste. Os eleitores estão divididos. De um lado, Donald Trump e, do outro lado, pelo Partido Republicano, Kamala Harris e Tim Walz, pelo Partido Democrata. E as eleições nos Estados Unidos da América dominam claramente a atualidade internacional. Não perca esta noite, logo a seguir ao Girassol Jornal, o especial Eleições Estados Unidos, em debate com um painel rico a não perder. Olhamos para o resto da atualidade. Angola, 49 anos, está cada vez mais próximo 11 de novembro, data de celebração para todos os angolanos. É o dia em que o país alcançou a independência nacional e, a propósito, em Luanda, alguns munícipes mostram-se preocupados com o estado em que se encontram alguns locais associados à data histórica, o 11 de novembro. Muitos desses lugares encontram-se praticamente em estado de abandono. O estado de conservação dos locais históricos de Angola é motivo de preocupação, com alguns monumentos e sítios em risco de degradação. A título de exemplo, está o Marco Histórico do 4 de fevereiro, no município do Kazenga, que para o munícipe Mateus Crimba deveria estar sob gestão privada, de modo a arrecadar receitas para os cofres do Estado. Infelizmente não está a ser bem conservado. Nesse momento, comparo com o Marco Histórico do Kifangondo, isso é em Cacoaco. Há uma enorme diferença, porque aquilo encontra-se sob uma gestão privada e está bem tratado. Infelizmente, esse mesmo marco histórico, que também poderia ser uma fonte de arrecadação de receita para o Estado, ou está abandonado. Estamos a ver a sua infraestrutura a degradar-se cada dia que passa. E poderia ser um local de atração para as pessoas, sobretudo para as crianças, os mais novos que querem saber da história de Angola. Acredito eu que devemos conservar os patrimônios, porque são patrimônios, são bem públicos. Devemos nós conservar. Para os cidadãos, é importante preservar a identidade cultural e a história dos povos, começando pela não vandalização dos monumentos e sítios. Sobretudo temos que preservar a nossa história. E não só para os nacionais, mas os estrangeiros também, quando vêm para Angola, sobretudo aqueles que já investigaram a história de Angola e vão querer vir conhecer esses locais. E esses locais hoje estão praticamente abandonados. Falo especialmente do 1º de Maio, lá da Independência. Lá ainda tem jardim, mas visto que tem coisas que já não funcionam mais. Então é preciso pedir mesmo a atração do Executivo para ver se tenha atenção nesses locais históricos. Tem acontecido muitas e outras coisas que não só eu, como outros jovens também têm esse ponto de vista, que bens públicos estão mesmo a ser vandalizados. Se os mais adultos estão preocupados com o estado de conservação destes locais que contam a história do nosso país, imagina agora as crianças. O pequeno Edmilson, aluno da 6ª classe, fala com alguma tristeza sobre o estado atual do Marco Histórico do Kazenga. O Marco Histórico é um sítio histórico. Antes, o Marco Histórico não estava assim. Estava muito limpo. Não havia muita lixeira. A estátua, esses sítios aqui, como ainda estava fechado, as piscinas, a lixeira aqui, nesse todo sítio aqui, não, mas está mal mesmo. Entretanto, a administração municipal do Kazenga, através da Direção de Turismo e Cultura, assegura que em próximos tempos alguns serviços sociais vão ser implementados no local que passou para a tutela do Ministério da Defesa Nacional. Está em carteira aqui dentro do Marco Histórico alguns serviços como bibliotecas móveis, salas de conferências e outros. Estamos à espera que o Ministério da Defesa assuma essa responsabilidade, uma vez que esse equipamento passou para eles, e começamos a trabalhar. A Organização das Nações Unidas reconheceu o compromisso de Angola ao aderir aos princípios globais de integridade da informação com o combate à desinformação. Este reconhecimento foi, nesta terça-feira, partilhado na Conferência de Luanda, que discutiu princípios globais das Nações Unidas para a integridade da informação. Na ocasião, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas ressaltou que as redes sociais representam uma crescente preocupação em termos de desinformação,
defendendo que o jornalismo precisa ser exercido sob o princípio da liberdade para manter a sua essência e credibilidade. É preciso que o jornalista que exerça a sua profissão prima pela verdade, prima pela justiça, prima pela imparcialidade no tratamento dos seus conteúdos. Até podemos acrescentar com o contraditório que é necessário para que a matéria jornalística seja efetivamente válida. Pedro Miguel, que falava durante a conferência de Luanda, sublinhou ainda a importância de basear o jornalismo em dados reais e reforçou o apelo para que jornalistas e veículos de comunicação estejam atentos ao combate à fake news. Precisamos olhar para uma mídia, para uma imprensa capaz de construir pontes, capaz de trazer mudanças significativas no seio da comunidade, quer dizer, na sociedade. Em apoio aos princípios de integridade e informação, Neto Júnior, administrador de conteúdos da televisão pública de Angola, afirmou que o país se compromete a adotar as diretrizes estabelecidas pela ONU. Os 5 eixos que fundam os princípios globais da ONU para a integridade da informação, nomeadamente confiança e resiliência social, incentivos saudáveis, capacitação pública, mídia independente, livre e plural e transparência e pesquisa, são guias, guidelines em inglês, que, segundo a minha avaliação e constatação, são presentes no dia a dia da comunicação social em Angola. O Ministério da Tutela reafirmou o suporte aos órgãos de comunicação para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento dos Estados. Daí que o governo de Angola está amplamente empenhado em poder desenvolver ações, mecanismos, poder trabalhar junto dos vários parceiros, alguns deles são esses que nós citamos aqui, para fazer com que o conteúdo que é produzido, o conteúdo que é trabalhado e é divulgado pelos órgãos de comunicação social contribua efetivamente para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento dos Estados. Durante a conferência, representantes das Nações Unidas destacaram a importância de se seguirem as recomendações da ONU para o combate à desinformação e a promoção de uma comunicação íntegra e responsável. Quando o país adere a esses princípios, se está comprometendo com facilitar a integridade da informação, promover a integridade da informação, o qual quer dizer não apenas respeitar a integridade, mas também promover. Isso inclui um componente muito importante, que é a alfabetização digital. Eu dizer tudo está mal, ajuda? Descreve realmente a situação? Se eu digo isto está mal, mas temos aqui 3 possíveis soluções, eu estou a alimentar uma comunicação positiva, eu estou a alimentar uma comunicação alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E seguimos para mais um curto intervalo. Volte connosco, até já. E já estamos de volta. Nota única do desporto. O selecionador nacional de futebol apresentou hoje a lista dos 26 jogadores que estarão no duplo compromisso dos Palancas Negras contra o Ghana e o Sul para o apuramento ao CAN de Marrocos. A lista é composta por 26 jogadores, dos quais apenas 3 que atuam no Girabola e os restantes jogam no exterior do país. A convocatória é a contar para os jogos da 5ª e 6ª jornada de apuramento ao CAN, com Angola já apurada. Pedro Gonçalves convocou os seguintes jogadores: os guarda-redes Neblo, do 1º de agosto, Rui, do Interclube e Ricardo Batista, do Casa Pia, de Portugal. Os defesas centrais, Bastos Kisanga, do Botafogo, do Brasil, David Carbo, do Olympiacos, da Grécia, Jonathan Boato, do Gil Vicente, de Portugal, Quelonda Gaspar, do Lecce, de Itália. Os laterais, Tó Carneiro, do FAD Rabat, de Marrocos, Clinton Mata, do Lyon, de França, Jorge Gaspar, do Pau, de França, Núrio Fortuna, do Gent, da Bélgica, e Pedro, do Petro de Luanda. Pedro Gonçalves chamou os seguintes médios: Aldair Ferreira, do Bostosani,
da Roménia. Fred, do Brontospor, da Turquia. Maestro, do Adana Demirspor, também da Turquia. Rui Andrade, do Futebol Clube do Porto, de Portugal. Bate, do Krasnodar, da Rússia. Shaw, do Dallas, dos Estados Unidos da América. E Randy Inteca, do Rayo Vallecano, de Espanha. Os avançados, Zini, do Levadiakos, da Grécia. Babululu, do Halali, da Líbia. Gilberto Gibele, do Orlando Pirates, da África do Sul. Milson, do Estrela Vermelha, da Sérvia. Chico Banza, do Portimonense, de Portugal. Balanzola, do Lens, de França. E Zito Luvumbo, do Cagliari, de Itália. São então os 26 jogadores agora convocados para a data FIFA, que inicia na próxima semana, no dia 11. A concentração está agendada para dia 10 ao final do dia e os trabalhos arrancam no dia 11. Portanto, temos o jogo com o Ghana no dia 15, no estádio 11 de novembro, e no dia 18, com o Sudão, o jogo só ontem, e isto é uma limitação severa que eu também tenho que vos transmitir, só ontem tivemos conhecimento oficial da parte da CAF onde se iria realizar o jogo e, portanto, há aqui um trabalho operacional que vai ter que ser titânico para colocar em prática, mas o jogo vai ser realizado no dia 18, às 18 horas, no Estádio dos Mártires, em Benghazi, Líbia. A concentração do Conjunto Nacional está agendada para o dia 10 deste mês e os trabalhos de preparação arrancam no dia 11. Os jogos frente ao Ghana e ao Sudão serão importantes para a continuidade do bom desempenho e trabalho dos Palancas Negras. Ora bem, como dissemos, nota única do desporto, a colocar ponto final a esta edição referente à terça-feira do Girassol Jornal, que volta amanhã à mesma hora, 19h45. Por enquanto, convite para o especial Eleições Estados Unidos. Não perca, o painel é rico. Estamos juntos até amanhã às 19h45. Boa noite.